O silêncio pesado do salão parecia gritar mais alto do que qualquer insulto quando a família entrou, trazendo consigo não apenas roupas simples e gastas, mas também olhares atravessados, risadinhas abafadas e julgamentos imediatos que não precisavam ser ditos em voz alta para serem sentidos. Ninguém ali acreditava neles. E isso era visível em cada sobrancelha arqueada, em cada cochicho apressado, em cada garçom que fingia não ver, em cada cliente que desviava o olhar com desprezo mal disfarçado. Para todos, aquela família era apenas mais um incômodo fora do lugar. Um erro social que não deveria ocupar aquele espaço elegante. Com lustres caros, refletindo uma realidade que claramente não parecia pertencer àquelas pessoas. O pai mantinha a postura firme, mesmo sentindo o peso da humilhação esmagando seu peito. A mãe segurava as mãos dos filhos com força, como se aquele simples gesto fosse a única proteção possível contra a crueldade silenciosa ao redor. E as Creonques, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, percebiam apenas que algo estava errado, que algo naquele ambiente dizia que eles não eram bem-vindos. As risadas aumentaram quando um comentário atravessado escapou de uma mesa próxima, seguido de um olhar irônico e de um sussurro venenoso que parecia ter sido lançado apenas para ferir. Alguém murmurou que aquilo devia ser uma piada. Outro comentou que a família devia ter entrado no lugar errado, e houve até quem sugerisse chamar o gerente para resolver a situação. Cada segundo ali parecia uma eternidade, e a sensação de não pertencimento se tornava quase física, como se o ar estivesse mais pesado, mais difícil de respirar. A família tentou ignorar, tentou seguir em frente, tentou fingir que não percebia, mas a verdade era cruel. Todos duvidavam deles, todos desacreditavam de sua dignidade, de sua história, de seu valor. Para aqueles presentes, aquela família não carregava sonhos, não carregava lutas, não carregava uma trajetória, carregava apenas a imagem superficial que o preconceito construiu em segundos. E foi exatamente nesse momento, quando o constrangimento parecia atingir seu ponto máximo e quando a ideia de ir embora começava a surgir como a única saída possível, que algo inesperado aconteceu. Um som diferente cortou o burburinho do salão. Passos firmes ecoaram pelo piso polido, e uma presença forte, quase imponente, fez com que as conversas se interrompessem pouco a pouco. As pessoas começaram a se virar, curiosas, sem entender por que aquela tensão súbita havia surgido. A família, ainda sem saber, estava prestes a ver sua história mudar de forma irreversível. Porque, quando ninguém acreditava neles, quando todos já haviam decidido quem eles eram e quanto valiam, um homem que ninguém esperava decidiu intervir. Um milionário, cuja simples postura exigia respeito, avançava em direção ao centro do salão, e seu olhar sério deixava claro que algo estava prestes a ser dito, algo que quebraria julgamentos, silenciaria risadas e exporia verdades que muitos ali não estavam prontos para encarar. E naquele instante exato, antes mesmo de qualquer palavra ser pronunciada, todos sentiram que a situação havia mudado, que o jogo havia virado e que aquela família desacreditada não era, de forma alguma, quem todos pensavam que era a. O burburinho que antes preenchia o salão foi morrendo aos poucos, como se alguém tivesse girado lentamente um botão invisível de volume, reduzindo cada cochicho, cada riso maldoso, até restar apenas um silêncio desconfortável e expectante. Ricardo Montenegro caminhava com passos firmes, sem pressa, mas com uma autoridade que fazia com que as pessoas se afastassem quase instintivamente
instintivamente, abrindo espaço à sua frente. Seus sapatos de couro ecoavam no piso polido, e cada passo parecia reforçar a sensação de que algo sério estava prestes a acontecer. Ele parou a poucos metros da família observando Oz por alguns segundos que pareceram longos demais. João sentiu o coração acelerar. Maria apertou ainda mais as mãos dos filhos e Lucas ergueu o olhar com uma mistura de curiosidade e receio. Ana, confusa, inclinou levemente a cabeça, tentando entender por que aquele homem elegante estava olhando diretamente para eles. Ao redor, os clientes acompanhavam a cena com atenção quase teatral, como se esperassem um desfecho humilhante. Uma repreensão, uma expulsão definitiva que confirmasse tudo aquilo que já acreditavam sobre aquela família. Mas o que veio a seguir não foi o que esperavam. Ricardo respirou fundo, girou lentamente o corpo e encarou o salão inteiro, deixando claro que suas palavras não seriam dirigidas apenas à família, mas a todos ali presentes. Sua voz firme e controlada cortou o ar com facilidade, carregando uma segurança que não permitia interrupções. Ele falou sobre respeito, sobre dignidade, sobre como a aparência de alguém jamais deveria ser usada como medida de valor. Enquanto falava, alguns rostos começaram a se contrair, outros desviaram o olhar, e houve quem engolisse seco, percebendo tarde demais o peso dos próprios julgamentos. Ricardo então voltou a atenção para a família Proximo-C mais um pouco e, em um gesto inesperado, inclinou levemente a cabeça em sinal de respeito. Aquilo foi suficiente para causar um choque silencioso no ambiente. João sentiu um nó se formar na garganta, Maria teve os olhos marejados e as crianças perceberam, mesmo sem compreender totalmente, que aquele homem não estava ali para feri-los. Ricardo começou a fazer perguntas simples, diretas, sobre quem eles eram, do onde vinham, o que os havia levado até aquele lugar. João respondeu com honestidade, falando de trabalho duro, de dias difíceis, de sonhos simples e da tentativa de oferecer algo melhor aos filhos. Mesmo quando tudo parecia conspirar contra, cada palavra era dita com humildade, mas também com uma força que vinha da verdade. O salão permanecia em silêncio absoluto. E agora não havia mais risos, apenas atenção e, em alguns casos, constrangimento evidente. Ricardo ouviu tudo sem interromper, seus olhos atentos, como se cada detalhe fosse importante. Quando João terminou, houve uma breve pausa, pesada, carregada de expectativa. Então Ricardo sorriu de forma discreta, um sorriso que não era de deboche, mas de reconhecimento. Ele afirmou com clareza que conhecia aquele tipo de luta, que já havia estado em posições semelhantes, invisível aos olhos dos outros, subestimado, ignorado. Aquela revelação fez com que muitos no salão se remexessem em suas cadeiras, desconfortáveis com a ideia de que o homem rico à frente deles poderia ter vindo de um lugar tão distante daquele luxo. Ricardo então declarou que a família não apenas tinha o direito de estar ali, como merecia respeito pleno, assim como qualquer outra pessoa. O impacto foi imediato. O gerente, até então escondido atrás do balcão, apressou-se em se aproximar claramente nervoso, oferecendo desculpas apressadas e tentando remediar a situação. Mas o clima já havia mudado. A família, antes vista como um incômodo, agora era o centro de uma atenção diferente, mais cautelosa, quase reverente. João sentia-se confuso, dividido entre o alívio e a incredulidade. Maria tentava conter as lágrimas. Lucas observava
tudo com olhos atentos. E Ana segurava a mão da mãe, sentindo que algo importante estava acontecendo, mesmo sem entender completamente o que. E enquanto o salão tentava assimilar aquela reviravolta inesperada, Ricardo Montenegro estava prestes a dar um passo ainda maior. Algo que não apenas silenciaria julgamentos, mas mudaria para sempre o destino daquela família. Ricardo Montenegro não deu tempo para que o salão retomasse o fôlego ou reorganizasse seus julgamentos. Com um gesto calmo, pediu que o gerente se aproximasse mais e, sem elevar a voz, deixou claro que aquela situação não seria resolvida com desculpas vazias ou promessas educadas, ditas apenas para manter aparências. Ele exigiu respeito real, não apenas para aquela família, mas como princípio básico daquele lugar. O gerente assentia repetidamente, suando, tropeçando nas próprias palavras, tentando demonstrar eficiência enquanto sentia o peso do olhar atento de todos. Ricardo então se voltou novamente para João e Maria, convidando-os a se sentarem com tranquilidade, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Por um instante, João hesitou. Anos de portas fechadas e olhares tortos haviam ensinado seu corpo a recuar, antes mesmo que a mente decidisse. Mas algo no olhar de Ricardo transmitia segurança. Ele respirou fundo e conduziu a família até a mesa indicada, sob o olhar silencioso de todo o salão. Cada passo parecia um desafio às expectativas daquele lugar. Quando se sentaram, o ambiente estava irreconhecível. Os mesmos rostos que antes demonstravam desprezo agora exibiam curiosidade, constrangimento ou uma falsa neutralidade cuidadosamente construída. Ricardo puxou uma cadeira e sentou-se com eles, ignorando completamente o desconforto alheio, e iniciou uma conversa simples, humana, perguntando sobre a vida, os sonhos das crianças, as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Lucas falou timidamente sobre a escola e sobre o desejo de ajudar o pai. Ana contou, com um sorriso tímido, que gostava de desenhar casas grandes com jardins, mesmo nunca tendo visto uma de perto. Maria ouvia em silêncio, emocionada, enquanto João respondia com honestidade, sentindo pela primeira vez em muito tempo que suas palavras eram ouvidas de verdade. Ricardo escutava com atenção genuína, sem pressa, sem olhar o relógio, como se nada mais naquele salão importasse. Em determinado momento, ele compartilhou fragmentos de sua própria história, falando sobre a infância difícil, sobre noites em que o futuro parecia inexistente, sobre como também já fora ignorado por causa da aparência e da falta de recursos. Aquilo caiu como um choque silencioso nos ouvidos de quem escutava de longe. Muitos ali jamais haviam considerado que o homem poderoso à sua frente carregava cicatrizes invisíveis, semelhantes às daquela família. A conversa seguiu, quebrando barreiras invisíveis, e algo começou a mudar não apenas na percepção dos outros, mas dentro da própria família. João sentia um peso antigo começar a se dissolver. Maria recuperava aos poucos um sorriso que o cansaço havia escondido. Lucas parecia mais ereto na cadeira, e Ana ria com mais facilidade, como se o medo tivesse perdido espaço. Em um momento decisivo, Ricardo fez uma pergunta direta a João, questionando quais eram seus planos. O que ele faria se tivesse uma oportunidade real de mudar o rumo da própria história? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada, quase intimidadora. João pensou nos anos de esforço, nas portas fechadas, nas promessas quebradas e respondeu com sinceridade que queria apenas trabalhar com dignidade, garantir um futuro melhor para os filhos e provar que sua família valia tanto quanto qualquer outra. Ricardo assentiu lentamente, como se aquela resposta confirmasse algo que ele já sabia. Então,
diante de todos. Fez uma afirmação que gerou um murmúrio contido. Disse que acreditava em pessoas que não desistiam, que a verdadeira riqueza estava na resiliência e que ele não costumava ignorar histórias assim. O salão inteiro parecia prender a respiração. O gerente, os clientes, os funcionários, todos aguardavam o próximo passo. A família, sem entender completamente, sentia apenas que algo grande estava se formando. Algo que ia além daquela noite, daquele restaurante, daquele constrangimento inicial. Ricardo levantou-se lentamente, ajeitou o paletó e afirmou que aquela conversa não terminaria ali. Disse que o destino havia colocado aquela família em seu caminho por uma razão e que ele pretendia honrar isso. Suas palavras ecoaram pelo salão como uma promessa ainda indefinida, mas carregada de força. João sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Maria levou a mão ao peito e as crianças observaram em silêncio, sentindo que aquele homem elegante não era apenas um espectador, mas um divisor de águas. E enquanto Ricardo caminhava alguns passos à frente, preparando-se para revelar o que realmente pretendia a todos, ali sabiam que nada daquela noite seria esquecido e que a história daquela família estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia prever. Ricardo Montenegro parou a poucos passos da mesa e voltou-se novamente para a família, mas agora havia algo diferente em sua expressão. Uma seriedade mais profunda, como se a decisão que estava prestes a revelar não tivesse sido tomada naquele instante, mas carregada há muito tempo dentro dele. O salão permanecia em silêncio absoluto. E até os talheres pareciam ter perdido o direito de fazer barulho. Ele explicou com voz firme que não acreditava em caridade vazia, nem em gestos feitos apenas para aliviar a consciência, porque já havia estado do outro lado e sabia o quanto promessas ocas podiam ferir mais do que ajudar. Disse que oportunidades verdadeiras exigiam compromisso, responsabilidade e coragem para mudar. Então revelou que estava expandindo um de seus negócios, um projeto que precisava de pessoas confiáveis, trabalhadoras e dispostas a crescer junto, não apenas empregados descartáveis, mas parceiros de um processo longo e transformador. João sentiu as mãos suarem, o coração acelerar, enquanto tentava acompanhar cada palavra. Ricardo deixou claro que havia observado a postura dele desde o momento em que a família entrara no restaurante. A forma como protegeu a esposa, como tentou preservar a dignidade dos filhos, mesmo sob olhares cruéis, aquilo, segundo ele, dizia mais sobre caráter do que qualquer currículo. Maria levou a mão à boca, tentando conter o choro, enquanto Lucas e Ana ouviam atentos, percebendo que aquele homem falava algo que ultrapassava aquela noite. Ricardo então afirmou, diante de todos, que queria oferecer a João uma oportunidade real de trabalho, não por pena, mas por mérito, com aprendizado, crescimento e a chance de construir algo sólido ao longo do tempo. O salão reagiu com murmúrios mais evidentes, alguns de surpresa genuína, outros de incredulidade. E houve quem demonstrasse claro incômodo ao perceber que seus julgamentos iniciais estavam completamente errados. O gerente, visivelmente nervoso, tentou intervir para manter a compostura do ambiente, mas Ricardo o interrompeu com um simples gesto de mão, deixando claro que aquela decisão não precisava de autorização. João demorou alguns segundos para responder, não por falta de vontade, mas porque o peso daquele momento parecia grande demais para ser processado tão rápido. Ele falou com a voz levemente embargada
que não tinha medo de trabalhar duro, que sempre havia vivido disso, mas que tinha receio de promessas que se desfaziam com o tempo. Ricardo assentiu, compreensivo, e respondeu que confiança não se exigia, se construía, e que ele estava disposto a provar com ações, não apenas palavras. Maria finalmente deixou as lágrimas caírem, não de tristeza, mas do alívio, como se anos de humilhações silenciosas encontrassem ali um pequeno respiro. Lucas olhava para o pai com admiração renovada, sentindo orgulho de algo que nunca havia desaparecido, apenas sido ignorado pelos outros. E Ana sorria, segurando firme a mão da mãe, como se pressentisse que o futuro começava a se desenhar de forma diferente. Ricardo explicou que aquele seria apenas o primeiro passo, que mudanças verdadeiras não aconteciam da noite para o dia, mas que a porta estava aberta e que caberia a João atravessá-la quando estivesse pronto. Ele deixou um cartão sobre a mesa, simples, elegante, com um nome que agora todos no salão reconheciam, e afirmou que esperava por eles no dia seguinte, não como alguém superior, mas como alguém disposto a caminhar junto. O impacto foi imediato. As mesmas pessoas que antes cochichavam agora evitavam contato visual, algumas claramente envergonhadas, outras tentando disfarçar o desconforto com sorrisos forçados. O ambiente luxuoso já não parecia tão imponente. Ao contrário, parecia pequeno diante da força silenciosa daquela decisão. Ricardo desejou uma boa noite à família, inclinou levemente a cabeça mais uma vez em sinal de respeito e começou a se afastar, deixando para trás um rastro de silêncio e reflexão. João permaneceu sentado por alguns instantes, olhando para o cartão, tentando entender como aquela noite havia virado de cabeça para baixo tudo o que ele acreditava ser possível. Maria respirava fundo, tentando se recompor, enquanto as crianças observavam os adultos ao redor, percebendo que algo invisível havia mudado. Aquela família que entrara desacreditada agora carregava um peso diferente sobre os ombros, não de vergonha, mas de expectativa, responsabilidade e esperança. E mesmo sem saber exatamente como seria o dia seguinte, todos sentiam que aquela interrupção inesperada não havia sido apenas um ato isolado, mas o início de uma transformação que colocaria à prova não apenas a fé daquela família em si mesma, mas também a verdadeira face de um mundo que pela primeira vez parecia disposto a enxergá-los. A noite terminou de forma estranhamente silenciosa para a família Almeida, como se o mundo tivesse desacelerado apenas para que eles pudessem respirar e compreender o que havia acontecido. O caminho para fora do restaurante foi diferente da entrada. Nenhum riso, nenhum cochicho, apenas olhares baixos e um respeito tardio que chegava tarde demais, mas ainda assim marcava uma virada definitiva, do lado do fora. O ar parecia mais leve e João precisou parar por alguns segundos antes de continuar andando, sentindo as pernas trêmulas, não de cansaço físico, mas impacto emocional de tudo o que vivera. Maria segurou seu braço apoiando-se nele, enquanto tentava organizar os pensamentos e conter o choro que insistia em voltar. As crianças caminhavam em silêncio, cada uma processando à sua maneira aquele acontecimento que, mesmo sem total compreensão, parecia grande demais para ser esquecido. Em casa, naquela noite, ninguém conseguiu dormir direito. O cartão deixado por Ricardo Montenegro passou de mão em mão várias vezes, como se fosse irreal, como se pudesse desaparecer a qualquer momento. João pensava nas palavras ditas, no olhar firme, na ausência de piedade e na presença genuína de respeito.
peito algo que ele não sentia há anos. Maria, deitada ao lado dele, confessou em voz baixa medo de se decepcionar outra vez, mas também admitiu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia esperança sem culpa. Quando o dia amanheceu, o sol entrou tímido pela janela, iluminando um lar simples, mas carregado de expectativas. João se levantou cedo, vestiu sua melhor roupa, menos ainda simples, mais limpa e bem cuidada menos, e respirou fundo antes de sair. O caminho até o endereço indicado no cartão parecia mais longo do que realmente era. Cada passo acompanhado de dúvidas, lembranças de portas fechadas e promessas quebradas. Mas ao chegar, foi recebido não com desconfiança, e sim com um aperto de mão firme e um olhar direto, exatamente como Ricardo havia prometido. Os dias que se seguiram não foram fáceis. Houve aprendizado, esforço, erros e cobranças reais, sem privilégios ocultos ou facilidades artificiais. João trabalhou duro, provou sua dedicação e aos poucos conquistou não apenas uma posição estável, mas respeito verdadeiro. Maria passou a respirar com mais tranquilidade, vendo o marido chegar em casa cansado, porém com um brilho diferente nos olhos. Lucas voltou a acreditar no próprio futuro, dedicando-se mais aos estudos. E Ana continuou desenhando casas grandes, mas agora com sorrisos nas janelas e pessoas felizes dentro delas. Com o tempo, a família começou a reconstruir não apenas sua estabilidade financeira, mas algo ainda mais profundo: a confiança em si mesma. Ricardo manteve a palavra, acompanhando de perto o crescimento de João, oferecendo orientação quando necessário, mas nunca tirando dele o mérito do próprio progresso. O passado de humilhações não desapareceu, mas deixou de ser uma ferida aberta e passou a ser uma lembrança transformada em força. Messes de Poia. Ao passarem novamente em frente ao mesmo restaurante, a família diminuiu o passo por um instante. Não havia raiva, nem desejo de revanche, apenas a consciência silenciosa de que aquele lugar havia marcado o antes e o depois de suas vidas. João segurou a mão de Maria e juntos seguiram em frente, sabendo que não precisavam mais provar nada a ninguém. Porque no fim, quando ninguém acreditou na família desacreditada, não foi apenas a intervenção de um milionário que mudou tudo, mas a oportunidade de mostrar que dignidade, caráter e perseverança sempre estiveram ali, mesmo quando o mundo se recusou a enxergar.